Olá, tudo bem com você? Seja super bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal, a Casa de Repouso Modelo. Eu me chamo Roberta, criei esse canal para a gente falar mais sobre o mundo das instituições de longa permanência, desmistificar essa área, trazer mais conhecimento mesmo real sobre como funciona esse mundo. Então, esse perfil aqui, esse canal, ele foi criado para você que já é dono de instituição e muitas vezes se sente completamente sozinho ou sozinha em meio a tantas dúvidas pairando aí na sua cabeça, se está escolhendo o caminho certo, se está tomando decisões certas, enfim, sobre toda a parte operacional da tua instituição. Também voltado para você que quer ingressar nessa área, quer abrir a sua instituição. Então aqui já tem vídeo, gente, pra caramba aqui para baixo. Procura, olha, né? Coloca os vídeos para assistir, mas se de repente você não encontrar alguma dúvida sua mesmo, né? Assim que você queira saber, deixa aqui nos comentários que eu sempre respondo todo mundo. E se você não me segue lá na rede vizinha, lá também do mesmo jeito é @Casa de Repouso Modelo. Lá diferente daqui tem conteúdo todos os dias voltados para essa área. No vídeo de hoje, eu quero falar com vocês sobre a diferença que existe no formato de centro-dia e moradia definitiva. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre esse formato de atendimento voltado para o dia dentro de instituição de longa permanência e as pessoas têm dúvidas se a legislação é a mesma, se tem regras diferentes, como que isso funciona. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que não existe uma lei específica para formato centro-dia, com exceção de São Paulo, tá? São Paulo hoje existe já uma resolução onde traz todas as exigências voltadas para quem for abrir um centro-dia, certo? Ou até mesmo associar formato moradia, formato centro-dia. Então lá é bem minucioso, bem criterioso e tal. Para você que é de São Paulo, tem que olhar essa resolução. Para as outras regiões do país, segue a mesma RDC, que é a RDC 502. Veja que a nossa legislação, ela não fala que pode ter centro-dia ou dentro da legislação especifica alguma coisa quando você quer abrir formato centro-dia. Então, não fala sobre isso. Então, a gente utiliza a mesma legislação, no geral, é assim que funciona para todos os lugares. Utiliza a mesma lei para abertura do centro-dia. A diferença básica, né, entre moradia e centro-dia, o próprio nome já diz, é que o idoso vai passar o dia dentro do espaço. Normalmente não funciona à noite mesmo, não funciona finais de semana. O objetivo principal do centro-dia é fazer com que aquele idoso que venha passar ali algumas horas ou o dia todo, enfim, que ele tenha atividades, várias atividades ao longo do dia, que ele tenha convívio com outros idosos, com outras pessoas. Então, o objetivo é esse, tá? Muito mais do que o cuidado em si. Normalmente são pessoas com um pouco mais de autonomia, tendem a ser pessoas mais lúcidas, com grau de comprometimento menor, tá? Então, basicamente é isso. Não quer dizer que não possa ir um grau 3, cadeirante ou alguma coisa assim. Até pode, mas a gente vê e percebe que a maioria que busca esse tipo de serviço são pessoas com mais autonomia e mais lucidez, que muitas vezes a família vai sair, tem coisas para fazer, trabalho e tal, e não quer deixar o idoso sozinho e quer trazer ele para um lugar que ele vai ali, né, ter convívio, ter atividades e tudo mais, tá? Então, basicamente é isso. Como não tem uma legislação específica, segue-se a mesma legislação. Então, toda aquela parte estrutural, toda a parte né, das medidas, dos profissionais, da rotina, vão ter que ser as mesmas, já que a gente não tem algo separado, tá? Para saber se realmente tem procura, tem demanda e tal, você precisa fazer uma pesquisa de mercado. Eu já vi muitas pessoas decidindo querer abrir uma instituição voltada para centro-dia e não conseguir manter a estrutura. Quer dizer, não tem procura suficiente para que a estrutura seja mantida trabalhando só em formato centro-dia. Por isso que a gente vê muitas instituições associando os serviços. É claro que você não vai ter, por exemplo, se a tua estrutura principal para moradia cabe em 20 idosos para morar, você não vai ter 20 idosos para passar o dia, porque muitas vezes a estrutura física não comporta, tá? Além do que, a gente tem um ponto muito importante sobre associar os dois formatos,
de moradia de centro-dia, que vai muito de acordo com o olhar do fiscal. Porque como a gente não tem uma lei voltada, né, tirando lá a exceção de São Paulo, a gente não tem uma lei voltada para centro-dia, a gente fica muito refém mesmo do que o fiscal acha sobre isso. Então tem fiscal, por exemplo, que ele, por exemplo, ele não nega que você receba centro-dia, só com o cuidado de que você precisa ter uma estrutura suficiente para comportar aquelas pessoas. Então, por exemplo, se você pegar 3, 4, até 5 idosos aí que passem o dia com você, você tem que ter uma estrutura que comporte essas 5 pessoas a mais. E muitas vezes eles consideram suficiente que você tenha uma poltrona do papai, por exemplo, aquelas mais confortáveis, para caso o idoso queira deitar, cochilar um pouquinho em algum momento que ele passe o dia com você, tá? Muitos fiscais vão para essa linha, outros não. Outros, eles pensam e acreditam que precisa ter uma cama, um quarto, um lugar para esse idoso descansar, caso ele queira. Nesses casos, fica um pouco mais complicado, porque a instituição não vai construir leitos ou camas ou quartos a mais para ocupar para centro-dia. É muito mais interessante ocupar para moradia, né? Então, fica essa situação. Se o fiscal vem com essa exigência, muitas vezes não é interessante para o dono colocar centro-dia ali, a não ser, claro, que a vaga esteja ociosa, seja um feriado e tal. Aí, claro, você está aproveitando aquela vaga ociosa, mas caso não seja assim, acaba não sendo interessante mesmo para o dono colocar uma pessoa para ocupar um quarto, uma vaga de um morador definitivo, só para passar algumas horas ali, tá? Mas, basicamente, a diferença, ela fica para o formato de atendimento, muito mais do que estrutura, de equipe e tudo mais, conforme a própria lei exige, tá? Mas, se você tem interesse em abrir um centro-dia, saiba que o primeiro passo que você tem que dar é fazer uma pesquisa de mercado, é ver se tem demanda suficiente para que você consiga rodar várias pessoas no formato dia, porque veja, muitas vezes a pessoa não vai passar com você de segunda a sexta. Ela vai vir segunda, quarta e sexta, por exemplo. Outras vão vir só meio período. Outras vão vir só de manhã. Outras vão vir, entende? Você vai ter vários formatos de pacotes mesmo que você pode trabalhar. Para que isso seja vantajoso e que funcione, você tem que ter uma quantidade rodando ali suficiente mesmo para manter toda a tua estrutura. E para isso, para que você tenha certeza disso, tem que fazer uma boa pesquisa de mercado, um bom estudo, uma boa análise e tudo mais, até projeção dos teus custos, como mais ou menos seria, para você ver se consegue ou não. Mas o que mais vai determinar é a demanda, se tem procura suficiente voltado para centro-dia. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado, te esclarecido de alguma forma. Se você não me segue por aqui, né, não deixe de me seguir, de deixar teu comentário, de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse canal com pessoas que você acredita que precisam de um direcionamento para essa área. Se você não me segue lá na rede vizinha, me siga por lá também e a gente se vê no próximo vídeo. Até!